Então, tem horas que você fica meio agoniado, você fica, poxa, eu já orei a Deus, eu já pedi. Você não pode desistir de orar, entendeu? Deixa eu explicar como é que é a oração. A oração, às vezes você está orando, parece até que Deus não está te ouvindo. A oração é como se fosse uma plantação, gente, uma sementinha, eu já expliquei isso aqui. Vai lá e planta. Você fez a oração, agora você fica crendo. No momento certo vai acontecer. E aquilo que está demorando um pouquinho, né? Aquilo ali você tem que orar a Deus. Pedir a Deus, clamar a Deus. Por quê? Porque tem coisas que é no momento de Deus. Há tempo para cada coisa debaixo do céu. E há coisas que talvez ainda não aconteceu por causa do tamanhozinho da tua fé. E outras porque Deus está preparando aquilo que você orou. Porque está escrito assim que Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Às vezes aquilo que você orou, Deus está preparando. Pastor, por que está demorando tanto? Porque às vezes Deus não quer te dar uma coisa de qualquer maneira. Deus não faz isso. E papelão, Deus esperou tanto. Deus te dá uma coisa de qualquer maneira para te dar dor de cabeça. Daqui a pouco você vai ficar reclamando até com Deus. Poxa, Deus, esperei tanto para você me dar isso. Então Ele vai fazer as coisas direitinho, sim ou não? As coisas que Deus faz é perfeito. Não é coisa para te dar dor de cabeça, problema. Deus não vai fazer esse papelão com você. Entendeu? E as suas orações, ela é vida, mesmo que na hora você não entenda. Eu estava, antes de sair de casa, eu estava orando aqui, olhando que a minha nora, ela tinha me pedido essa semana. Faz quantos dias, mais ou menos, que eu conversei com ela? Deixa eu ver. Eu acho que foi quarta-feira. Foi quarta-feira? Eu acho que foi quarta-feira. Quarta ou quinta? Não, quinta não foi não. Ou foi quarta ou foi terça, não sei assim, um dos dois. Eu estava conversando com ela, ela me pediu oração por uma situação. Nada sério não, uma situaçãozinha lá na saúde dela. Aí agora, quando foi, aí eu fiz uma oração por ela e tal. Em nome de Jesus, pode ficar tranquilo que o Senhor está resolvido. Aí quando foi agora que eu desci, o Ili mandou mensagem para mim, mas graças a Deus, aquela situação já está resolvida. Não deu tudo certo. Então, às vezes você ora ali na hora, você não dá nada pela sua oração, mas a sua oração foi ouvida. Deus está trabalhando. Entendeu? Se você sente que está meio apreensivo, que está meio assim, ansiosa, o Davi estava passando por isso, tadinho. Eu orava, não sei se as coisas estavam acontecendo, estava parado, não sei. Ele fez essa oração aqui, vamos lá, Salmo 70. Na sua aflição, Davi suplica a Deus e faça o que, pessoal? Que se apresse a livrar. Porque, deixa eu te explicar aqui, porque às vezes você fica meio aflito ou meio aflita. E você está orando, tu não vê o negócio acontecer, começa a te dar uma aflição. Você, meu Deus, mas será que Deus está me ouvindo? Será que, entendeu? Será que o que eu estou fazendo que Deus não me respondeu? Você fica meio aflito. Como será que vai acontecer? Ele estava meio aflito. E ele foi orar a Deus. Aí o que aconteceu? Apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor. Apressa em ajudar-me. Não é isso? Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torne atrás e confundam os que me desejam mal. Volte as costas, coberto de vergonha, os que diz, que até ri da cara dele riam.
Entendeu? Porque às vezes a pessoa até debocha, você ainda está nessa ainda, esperando isso até hoje. Vai ficar nessa até quando? Desiste disso. Até quando você vai insistir com esse casamento? Até quando você vai ficar tentando isso aí? Tem gente que até ri da sua cara. Quantos anos a mulher falou que estava orando pelo marido dela, gente? Lá ontem, naquele culto? Tá vendo? Lembra? Oi? 10 anos, viu ela falando? Que ela ficou esse tempo todo orando para a libertação do marido dela, da bebida. Mas foi liberta, não foi? Se ela não persevera, se ela desiste. Ela disse que ficou ela e a amiga dela que também estava orando para o marido dela ser liberto também da bebida. As duas oravam. E foi liberto o marido dela e foi liberto da outra também. Mas ela não desistiu. Às vezes tem gente que até debocha de você. Você vai ficar nessa até quando? Você está nessa igreja um tempão. O Bernardino até hoje não foi liberto. Mas não se trata, não é questão de igreja não, gente. É questão da nossa perseverança. Porque eu estou no ministério que tem palavra, lá no pastor Mota, não é? Jesus me libertou das drogas, da bebida, do cigarro. Mas meu marido, ele foi libertar 5 anos depois. Eu tive que perseverar na fé, entendeu? Eu fiquei 5 anos orando, jejuando, buscando a Deus, Samuel Severo. Eu fui primeiro, ele não. A igreja tem palavra? Tem, mas só que é o tempo que Deus precisou trabalhar no coração dele. O coração dele era meio durinho, aí foi quebrantando, entendeu? Então, ele disse assim, no 4, fome e alegre-se em ti, todos que te buscam, aqueles que amam a tua salvação. Digo continualmente, engrandecido seja Deus. Aí ele disse, eu porém estou como? Aflito e necessitado, apressa-te por mim. O Davi, ele estava meio angustiado, ele estava meio agoniado, quando ele pediu a Deus para se apressar. Por quê? Porque ele estava meio ansioso, meio aflito por causa do tempo. Você entendeu? Às vezes tem horas que você está esperando tanto tempo que te dá meio uma agonia. Você, meu Deus, mas será que isso nunca vai acontecer? Será que isso nunca vai mudar? Até quando, meu Deus, eu ainda vou ter que esperar? Ele estava meio agoniado. E isso aqui não é só uma coisa de casamento não, gente. Isso aqui pode ser uma libertação de alguém, pode ser uma prosperidade. Meu Deus, eu já orei tanto para construir minha casa, fazer não sei o que, o negócio não sai de jeito nenhum. Está só no projeto. Foi no banheiro. Olha lá. Ela deve estar com sede. Ela está com sede. Com certeza ela está com sede. Ela foi lá pro lado do ralo. Ficou cheirando lá, ó. Ela está com sede. Olha lá. Tadinha, ela está ficando em pé na pia. Ela está com sede mesmo. Ficou em pezinho assim, ela, na pia. É a sede. Tadinha, um calor desse. Olha lá. Tá, eu já entendi que é sede. Tá? Aqui o pessoal entende. Quem tem sede, vem vir de graça. Chama ela para beber água. Vem cá, Bernardino. Vem cá, menina. Não, mas se botar um baldezinho, ela vai voltar. Ela está cheia de sede, ela está procurando água. Deixar uma vasilhinha de água ali fora para ela, coitada. Ela ficou em pezinho ali na Bíblia, foi no ralo, ficou em pezinho com sede, coitada. Capaz ela bebendo um balde d'água. Não é um calor desse, né? Olha lá. Viu como é que ela voltou correndo? Viu? Quando ela viu o balde, com desespero que ela veio correndo. Tá vendo?
Tu sabia que isso é um exemplo para todos nós? Porque ela estava zanzando aí a tarde de água, não estava? Deus fez ela vir, aí eu olhei para ela, eu vi que ela estava com sede, tipo assim, Jesus mostrou, ela está com sede, ela dá água a ela. Se Deus se preocupa assim, com os bichinhos, imagina com a gente. Que Deus fez ela entrar para a gente ver que ela estava com sede, para dar água a ela. Entendeu? Se Ele se preocupa assim, né, com o bichinho, imagina com a nossa vida, né? Aí, Ele está falando aqui, ó. Folgue-se e alegre-se em ti todos que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Aí ele pedia a Deus: apressa-te por mim. O negócio, tadinho, que Davi queria não acontecia de jeito nenhum, coitado. Ele já estava meio agoniado. Ele já estava pedindo a Deus que se apressasse por ele. Aí, olha o que aconteceu. Ó Deus, Tu és o meu auxílio, que é a minha ajuda, e o meu libertador. Põe isso na tua cabeça. O seu auxílio é Deus. É Ele que vai te ajudar. E Ele é o nosso libertador. Glória a Deus. Aí ele diz: Senhor, não detenha, Senhor. Tipo assim, não demora. Eu preciso do teu socorro, preciso da tua ajuda. Ele orou a Deus. Aqui eu estava procurando, aqui eu não achei não, mas tem um salmo que ele fala que Davi pede a Deus para livrar ele da impaciência. Ele já estava meio impaciente. Entendeu? Às vezes acontece isso com a gente. Ele já está meio impaciente. Meu Deus, até agora nada. Ele não pediu a Deus isso aqui para se apressar por ele, que ele estava esperando o milagre e tal. Então vamos lá no Salmo 40. Deus ouviu o clamor dele, pessoal. Tá com sede? Aí, não falei? Agora está tranquilo. Salmo 40. Deus, ele pediu, recorreu a Deus, né? E Deus ouviu, Deus te ouve. Você vai lá, ora a Deus: Senhor, eu preciso do meu milagre. Eu já fiz oração a Deus pedindo isso. Não deixa eu desistir do meu milagre, porque eu estava tão demorado, que eu estava. O meu espírito queria esperar, mas a minha carne já estava querendo desistir. Eu pedi a Deus: Senhor, não deixa eu desistir da minha bênção. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Ele falou aqui, ó. Eu acabei de achar agora. Eu estava procurando lá. Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa o 40 e dá uma olhadinha no 39. Olha o que está escrito no título do 39. No título, né? Ele está falando aqui, ó. O cuidado com as nossas palavras, não é isso? A brevidade e vaidade da vida, não é isso? E o que o salmista suplicava a Deus? A súplica do salmista para que Deus o guarde de quê? Da impaciência. Esse salmo que eu estava procurando. Está vendo? Isso não vai ler ele não, só estou te mostrando aqui que o Davi orou pedindo a Deus que guardasse ele da impaciência. Por quê? Porque ele já tinha coisa que ele não estava aguentando mais esperar. Às vezes tem coisa que você já orou: pastor, está difícil de eu esperar, não sei mais o que fazer. Davi orou, não orou? Para guardar ele da impaciência. Mas logo o salmo seguinte está falando que Deus, como Deus ouviu a súplica dele, né? Ele guardou ele da impaciência, mas ele também não, ele esperou. Ele perseverou. Por isso que ele pediu a Deus: me guarda da impaciência, porque eu tenho que perseverar, eu não posso abrir mão do meu milagre.
Entendeu? Você não pode desistir no meio do caminho. Tem gente que já desistiu de muita coisa na vida, já desistiu do sonho, aquilo que a pessoa tanto queria deixou de lado, mas não é isso que Deus está falando. Então ele está falando aqui, ó. Deus ouve a alma paciente, lá no 40. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a oração, e o salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Olha o que ele está dizendo aqui. Esperei o quê, pessoal? Mas no meio do caminho ele estava meio paciente, sim ou não? Ele pediu a Deus aqui, mas ele pediu força a Deus e conseguiu esperar. É isso que você tem que fazer, pede força a Deus e espera, porque o que você orou a Deus, Deus está trabalhando em cima daquilo ali. Mesmo que pareça que esteja demorando, mas Deus não vai falhar. Aí ele disse, eu esperei com paciência no Senhor, e o que aconteceu? E ele se inclinou para mim. Está vendo? Deus ouviu a oração dele. E ele disse, ó, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs o meu pé sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Que lago terrível é esse? Às vezes esse lago é justamente aquela situação que você já orou a Deus várias vezes, você não saiu dali. Sei lá, pode ser um problema na sua prosperidade, mas há anos que eu vivo assim. Pode ser um negócio na sua vida sentimental, no seu casamento, na sua família. Pastor, tem anos que eu estou orando pela mudança do Toninho, não vejo nada mudar. É uma situação que às vezes tem hora que o inimigo tenta fazer você desistir. Mas o Davi, ele está falando, ressaltando aqui, que valeu a pena ele esperar no Senhor, que ele orou, esperou, clamou, e Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, tirou ele daquela situação. Esse lago, o rio de Louro, é uma situação que ele estava. Nós não sabemos qual, igual você pode estar numa situação que, pastor, eu quero sair daqui. Mas ele disse que Deus ele teve paciência, Deus se inclinou para ele e tirou ele daquele problema. Não é diferente com a gente. A prova da nossa fé é a paciência. Não é que você vai ficar esperando o resto da vida, não é isso. Mas é que você entenda que o que você ora a Deus, Deus está tudo certinho ali. Deus não perdeu uma palavra do que você falou com Deus. Ele trabalha em cima daquilo que você está orando. Vai acontecer. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão, confiarão no Senhor. Por que um novo cântico? Porque às vezes ele já está cansado de estar naquela mesma melodia, aquela mesma situação. Como o pastor Mota prega lá, né? Alma cansada. Entendeu? Aquela choradeira, e depois botou um novo cântico na boca de Davi, né? Está comemorando a vitória dele. Igual aquela música da Damares, né? Ele fala, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória agora tem sabor de amargo. Mudou o gosto amargo, né? Ficou toda a vida. Não? Aí não ficou toda a vida, chegou o sabor de mel, mudou o negócio. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, ó. Bem-aventurado, feliz, não é isso? O homem que põe o Senhor, que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos. Vamos dar uma paradinha aqui. Por que o Davi falou isso? Porque às vezes a pessoa deixa de confiar em Deus, eu fico olhando o cara lá fora. O que houve aí? Desespero. 40, é o 40, gente. 39 já é só um tipo.
É Salmo 40, lá no versículo 4. Não, Salmo 44. Tudo bem, Tati? Não, a bichinha é enorme. Como coisa se fosse pequenininha, mudar alguma coisa, isso é a mesma coisa. Minha, resolve isso aí, minha. Você está aí pertinho, misericórdia. Ali, ela está perto da cadeira. Misericórdia. Aí ela foi lá pra frente da cadeira. Ela está filmando direitinho. Não, João, ela não morreu não. Se eu tiver... A Natasha acha que trabalha. Parece aquela pessoa que trabalha no negócio para analisar se morreu ou se não morreu. Você não mata. Não tem aquele negocinho, não, Natasha? Aquele negocinho de médico que bota assim, ó, para ver se morreu ou se não morreu. Ela está analisando, não morreu, não. Então, gente, o que acontece? Ele está falando aqui, ó. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem se desvia para a mentira. Por quê? Porque às vezes você está passando uma situaçãozinha na sua vida e aí você vê aquela pessoa lá que faz tudo errado, a pessoa prospera. Aparentemente, parece que está dando tudo certo com a pessoa e você está ali. E você que está querendo fazer o negócio certo, parece que o negócio nada acontece, não dá impressão, mas você fica pensando, meu Deus, eu estou aqui tentando obedecer, fazendo tudo direitinho, toda essa batalha, o outro está lá, está tudo errado, parece que dá tudo certo. Não se iluda com isso. Confia no Senhor. Lembra do Lázaro e do rico? O Lázaro olhava lá para o rico para ver que ele pensava isso. Ele, poxa, eu sendo fiel a Deus aqui, querendo comer as migalhas do Bernardino, ele não me dá nada. E ainda bem que o rico estava lá, fazendo churrasco, tomando banho de piscina, e o Lázaro está lá, tadinho, cheio de chagas, cachorro lambendo. Até que um dia morreu os dois. Para onde foi o rico? Para onde foi o Lázaro? O rico queria que o Lázaro olhasse, nem que fosse a pontinha do dedo para botar lá na boca dele. Então, você nunca tem inveja da pessoa que anda no caminho errado, muito pelo contrário, ore por ela, porque ela está sendo iludida que aquilo ali, o diabo está comprando ela. Aí dá uma coisinha, dá outra para ver se endrambela ela, mas no final ele quer levar é a alma. De que adianta o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma? Então, confia em Deus. Mesmo que o momento que você esteja passando esteja um pouquinho apertado, parece que aquilo não vai mudar, não. A fé é justamente isso, é você confiar quando você não vê saídas. Isso que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não vê. Você olha assim, aparentemente, acabou, não tem mais jeito, não tem uma saída para você resolver aquilo aí. É justamente nessa hora que você tem que colocar sua confiança no Senhor, orar a Deus, espera, Ele vai fazer. Glória a Deus, não fique com inveja daquele que está fazendo tudo errado. Não acho que eu vou fazer errado também, porque vai dar mais certo para mim. Não, você vai estar fazendo a mesma coisa. A Bíblia diz o seguinte: olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amanhã ou depois você vai olhar para a vida da pessoa e fala, meu Deus, graças a Deus que eu não fui. Parecia até que fulano estava melhor do que eu, mas se eu fosse por aquele caminho ali, eu tinha caído também. O caminho do ímpio tem fim, pessoal. O problema é isso. Deixa chamar você de bobo, de trouxa, de queixo de fanático, mas põe a sua confiança no Senhor, espera nele.
espera nele, mesmo que pareça estar demorando um pouquinho. Quem vira a parábola do juiz injusto? E Jesus falou a importância de orar sempre e nunca desfalecer. E ele falou, veja o que fez esse injusto juiz. E o Pai que está no céu não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Com certeza, de certo, que depressa ele fará justiça. Aí ele diz, quando o filho vier, né, vai encontrar fé nessa terra, porque a fé é a prova da sua paciência, a paciência é a prova da sua fé. Deixa os outros acharem que está sendo bobo, entendeu? Deixa, isso aí você faz parte do cristão. Eu passei coisa na minha vida, o pessoal vai nessa ainda, e ria, até parece que vai acontecer, e eu lá quietinha, olhando para a promessa que Jesus falou. E depois aconteceu. Glória a Deus, Deus vai te honrar, fica firme. O Davi, ele está falando que ele confiou em Deus, ele foi paciente, ele até orou a Deus para Deus tirar a paciência dele, mas ele esperou. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele está falando aqui como valeu a pena para ele ter esperado. Valeu a pena para o Abraão passado ter esperado. Este primeiro filho, que foi e dali surgiu ali, virou pai das nações. Entendeu? E outras pessoas na Bíblia que foram esperar Ana, né? Ana também perseverou em oração. Teve o filho dela, foi um dos maiores profetas de Israel. E outras pessoas lá que foram abençoadas. Então, ele está dizendo assim, ó, lá no versículo 5, muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-lo, mas são mais do que podem contar. Era muita bênção que ele estava recebendo, porque ele foi paciente. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro que está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O Davi guardava a lei de Deus. Podia os outros rir, debochar, não, vou esperar no Senhor. Ele guardava o mandamento de Deus. Não vai na cabeça da pessoa que faz tudo errado, fica te aconselhando a fazer errado, não, gente. Não faz isso, fica firme com Deus. Deus vai te honrar, vai ser uma coisa bonita que Deus vai fazer. Glória a Deus, Deus não chamou nenhum de nós para sofrer, Deus quer operar na sua vida. Você tem que crer nisso, glória a Deus. Aí ele disse assim, ó, preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive meus lábios, Senhor, tu sabes, não esconda a tua justiça, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem números me têm rodeado. Era muita coisa que cercava o Davi. Às vezes tem coisas que acontecem assim, poxa, eu oro, mas o inimigo sempre tenta levantar uma coisa contra mim. Você tem que entender que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não vai te atingir. Muitas são aflições dos justos, mas de todas o Senhor te livrará.
nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Tem uma coisa que uma vez eu ouvi, muito interessante. Acho que é um livro que eu li. Como você descansa em Deus no meio de uma tempestade? Já viu como é que é uma tempestade? Mar não tem sossego. Aquela ventania, já viu? É um livro que eu acho que eu vi. Como descansar em Deus no meio de uma tempestade. Só quando a gente descansa, pessoal, que a gente mostra para Deus que a gente está confiando nele. Às vezes o troço tem que se levantar de tudo quanto é lado, mas você tem que colocar em Deus a sua confiança. Fazer como Davi. Davi, tudo na vida de Davi, o que ele fazia? Orava a Deus. Ele falou para Deus, ó, mais sem número me tem rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que eu não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Vamos dar uma paradinha aqui? Era muita iniquidade, então, né? Não mais do que os fios da cabeça, não foi. A não ser que ele não tinha muito cabelo, eu também não conhecia o Davi, né? Mas, o que acontece? Outra coisa que você precisa ver. Pastor, eu pequei. Eu ando pecando, eu ando falando umas coisinhas, fazendo um negocinho que não deve. Jesus, ele disse assim, se você for fiel em confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Presta bem atenção nisso, pessoal. Deus não quer que você pare porque você pecou, você tem que recorrer a Deus. Principalmente se você não tem muita maturidade na fé. Você já viu uma criancinha aprendendo a andar? Quem já viu? Anda daqui ali, plaf. Aí você levanta ela, vai, anda daqui ali, plaf de novo. Tem umas que se rebentam todinha para aprender a andar. Mas elas não desistem, elas vão toda ralada. Sim ou não? É isso e andar de bicicleta, vai daqui ali, plaf. Pedala um pouquinho, plaf. Mas elas não desistem, daqui a pouco elas estão firmes. Bicicleta, já viu? Assim a gente tem que fazer. Você errou, você não vai ficar pecando voluntariamente, mas você caiu numa tentação, confessa o seu pecado e volte-se para Jesus. O problema todo, mais sério, não é só você pecar, é você pecar e permanecer no pecado. E se Jesus falou que tem uma porta, então usa essa porta, pessoal. Agora preste bem atenção. Ah, mas aí Jesus falou que me perdoou, pequei, está tudo bem. Não. Você tem que confessar os seus pecados. Não pode ter pecado que você não confessou, você tem que confessar. Isso que está escrito lá, se você for fiel e confessar. Por mais esquisito, sujo, estranho que seja, você tem que falar, Deus, eu fiz. Eu falei, eu pensei, eu desejei aquilo ali que não podia, igual a Eva, entendeu? Você tem que falar a verdade. Mas eu não quero, Senhor, me perdoa por isso, me dá força. Tira isso de mim. O que foi? A Natasha está assustada. Quase que ela sai correndo para o cachorro. Pensou que era uma gigante. O pulo que ela deu, meu Deus, que ela pensou que era uma gigante. A mãe dela nem resolveu o problema. Aí. Ai, Jesus. Então, o que acontece? Você tem que ser sincero com Deus. Deus ama a sinceridade no íntimo. Davi disse: pastor, eu fiz uma coisa tão feia, tão suja, que eu não tenho coragem de confessar. Você tem que confessar. Para Deus, sim. Senhor, foi feio, foi horrível. Eu sei que isso foi imundo diante do Senhor, mas eu fiz e estou precisando do seu perdão, da sua misericórdia.
E me dá força para mim não ficar fazendo mais isso aqui. Me ajuda. Gente, Deus, a tua oração, você sente uma enorme paz quando você é perdoado, sabia? Você sai dali leve. Aí você lembra também de perdoar aqueles que pecaram contra você. Senhor, também estou perdoando lá o Geraldinho, Tom, Getúlio. Quem pecou contra você? Aí você vai sentir uma enorme paz, sabe? Você vai se sentir leve. E quando você sente essa paz, isso tem um significado. Por que é, pastor? Você foi reconciliado com Deus. A sua comunhão com Deus voltou ao normal. Aí significa que Ele está ali. Você pode falar tudo que você quiser que Ele vai te ouvir. Daqui a pouco a bênção começa a acontecer. Sabe, meu Deus, glória a Deus, limpei meu coração, Deus me ouviu. A gente vai ter que limpar o coração. Existe assim de pecado, você não confessou. Deus já sabe. Você falando ou não, Deus já sabe. Ele quer ouvir da sua boca. Já sabia aquela mãe que o filho vai lá, mente? Foi lá para a casa do Zezinho, você já sabe. Mas quando chega o fulano, tu estava onde? Tu quer ouvir da boca dele. Mas você vai mentir, o que tu vai falar? Estava na casa do Toinho, olha, eu já sabia, mas queria ouvir da sua boca. Você está mentindo para mim, você estava lá no Zezinho. É ou não é? Deus já sabe, só que Ele quer ouvir sua confissão. Ele quer saber se você confia no perdão dEle. Entendeu? E a vontade dEle é te ajudar a sair desse buraco, sair do pecado. Ou você está pensando que o interesse de Deus é você ficar no pecado e te destruir? Não. Ele quer ajudar você a tirar você do pecado. Se você orar a Deus, pedir força a Deus, você consegue. Não tem aquele pecado que fica insistindo toda a vida na sua vida? Não tem? Todo dia você ora a Deus, todo dia. Pai, eu preciso do seu socorro. Deus, eu não quero mais fazer isso, me ajuda. Vai chegar uma hora que você vai perceber que voluntariamente sumiu aquilo, você não fala, nem deseja mais aquilo ali. Agora tem gente que pede uma vez, não, continuei fazendo, tu desiste. Não é que você desistir. Vai continuar, tem coisa que sai logo, tem outras coisas que a Bíblia de resistir o diabo e ele fugirá de nós. Você tem que, todo dia ali naquela insistência ali. Igual a mulher do juiz injusto lá, daqui a pouco você for ver, você tem até nojo daquilo, aí você entende, sabe o que? Fui liberta. Fui liberta, agora ou liberta. Nem gosto nem de ouvir falar mais disso. E isso também serve para a pornografia. A pessoa que é viciada em pornografia, isso é um pecado? Claro que é um pecado. Mas se você todos os dias você orar a Deus, Senhor, eu não quero isso. Eu faço, mas não quero fazer mais. Mas eu tomar nojo disso. Todo dia você ora. Vai chegar uma hora que você vai tomar nojo disso. Não adianta ninguém vir te mostrar, você não vai querer saber mais disso, porque você foi liberto daquilo ali. Mas se você não fizer nada, eu não consigo não se conformar e continuar toda a vida. Não, pastor, mas não existe ser liberto. Aqui não existe ser liberto, pelo amor de Deus, um tanto de homem, de mulher de Deus aí que não faz essas porcarias, como que não existe? Existe, você tem que correr atrás da sua libertação. Pede a Deus, não é você sozinho não, você tem que estar orando. Senhor, não quero, Pai, me ajuda. Daqui a pouco o troço some. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Aonde que eu estava, né? No 13, né? Dignity, né? Essa aqui é mais complicada. Essa aqui eu fiquei meio indignada. Não, essa aqui eu fiquei meio indignada, Luiz. Dignity, é assim, né? Dignity. Senhor, livra-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Seja confundido e envergonhado os que buscam a minha vida para destruí-la. Torne atrás e confunde os
que querem meu mal. Confundido seja, em troca da afrontos que me dizem, ha, ha, ha. Folgue e alegre-se em ti os que te buscam, e diga continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Olha a mente de Davi, tá vendo? Eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Também não adianta ser rico, ser milionário, ser isso, ser mais aquilo e não ter Deus para cuidar. Quantas pessoas riquíssimas já morreram, mal perdido, assalto, um montão de coisa. E a gente está aqui. Glória a Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então Davi, tudo na vida dele ele orava. Se ele estava meio impaciente, ele orava. Se Deus deu a vitória, ele orava para agradecer. Tudo na vida. Se ele estava sendo perseguido, ele orava. Se não estava, também ele orava. E é assim que a gente tem que fazer. Você sente que você está meio impaciente, que você está. Tem hora que dá vontade até de desistir. Vai orar a Deus, pede força a Deus. Sim ou não? Pede a ajuda de Deus e você vai conseguir vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos. O versículo desse salmo falou a mesma coisa que o final do salmo 70. É a mesma coisa. Tu és meu auxílio e meu libertador. Glória a Deus. É isso, espera com paciência. Ele falou, eu esperei por quê? E é uma diferença entre você esperar com paciência e você esperar com paciência, né? Se esperar com paciência, você vai andar ansioso, vai andar aflito, vai andar preocupado, vai andar nervoso. Mas quando você espera com paciência, você descansa, você sabe que Deus está cuidando. Glória a Deus, que o que você quer está a caminho, o que você quer vai acontecer. Glória a Deus, amém? Vamos então para o caminho santo, pessoal, em nome de Jesus. Essa música aí é para Natasha, mamãe. Ainda agora eu estava usando essa música. Calma o meu coração, o vento está soprando. O vento está soprando. Eu acho que agora ela está com fome. Estava com sede, agora está com fome. Ô, Tati, eu me ajudava, deixa eu com fome. Eu não tenho fome. Cadê ela? Você tem que levar ela aqui. Você vai convidar ela lá. Cadê ela? Vamos para cá. Vamos pra cá? Cadê essa moça, camarada? Vamos orar então em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer o Senhor pelo seu recado, pela sua palavra que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus, agradecer o Senhor por tudo que nós ouvimos. E peço a Ti, Pai, que o Senhor ajude essa pessoa que precisa de um milagre, precisa, ó Deus, de uma transformação. E às vezes essa pessoa fica meio impaciente. Meu Deus, mas como será que vai acontecer? Oh Deus, eu estou tantos anos nessa espera. Pai, ajuda essa pessoa. Nós oramos o Senhor em nome de Jesus, pedindo que o Senhor se apresse ao favor dessa pessoa, Pai. Ajuda essa pessoa que precisa de um milagre urgente. Seja no seu casamento, na sua família, na sua prosperidade, seja na sua vida sentimental, espiritual. Oh Deus, ajuda essa pessoa.
E eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Aonde você estiver alojado, sai agora. Em nome de Jesus, sai dos sonhos, sai dos projetos, vai embora. E nunca mais torna a voltar, porque eu te expulso em nome de Jesus. Pai, opera o seu milagre na vida dessas pessoas, Pai. Talvez tem pessoas que estão esperando há anos, mas que o Senhor nada é impossível. Aquele coxo já está há 40 anos naquela porta formosa. Jamais ele imaginava que aquele dia ele ia andar, ele nunca tinha andado. E ele saiu dali andando, Pai. O Senhor surpreendeu ele, assim o Senhor venha surpreender cada uma dessas pessoas. E consagra o Senhor a água, o sal, o sabonete, pedindo ao Senhor que o Senhor põe o seu poder de cura, de libertação, de transformação, e todos sejam curados, livres e libertos. Em nome de Jesus. E também o Senhor receba aí dízimo, ofertas que são entregues no Senhor altar. Pai, eu peço que o Senhor cumpra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, termina de passar aí no caminho santo, agradecendo a Deus. Gente, não duvida de Deus não. Ora e confia em Deus, vai acontecer o que você está orando. Amém? Não desiste no meio do caminho não. Seja perseverante, você vai receber sua bênção. Amém?